Boa tarde. Queria começar por agradecer a vossa presença, obviamente, e agradecer também à Casa do Comum por nos receber para este lançamento do livro mais recente do Renato Miguel de Cabo, Direito ao Mundo da Vida. E também queria já estender os meus agradecimentos já à Sofia Albuim, que é socióloga e investigadora do ICS e também atualmente diretora da revista Análise Social, e ao Francisco Louçã, professor e economista do ISEG, e agradeço-vos por terem aceitado o desafio de vir aqui e dizer algumas palavras sobre este livro. E o meu último agradecimento, antes de passar à conversa, é obviamente ao Renato, que depois de uma trilogia, quer dizer, há autores que se dedicam a trilogias do fantástico com vampiros, e o Renato dedicou-se a uma trilogia sobre o mundo do trabalho, que nós tivemos muito gosto em publicar e que de certa forma culminou agora neste ele aqui abre a lente para uma reflexão mais ampla e é um trabalho que ele assina a título individual, um ensaio, uma reflexão que parte também daquilo que eu acho que moveu os livros anteriores e para quem os conhece, de estarmos aqui perante um sociólogo engajado e no seu comprometimento criou agora este livro. Eu não vou dizer muito mais sobre o livro porque importa mais ouvirmos os nossos convidados, mas que cria aqui um livro que é, além de uma proposta muito importante nos dias que vivemos, é também corajosa, e eu acho que é corajosa sobretudo por ser otimista e por, de certa forma, nos dar aqui espaço para alguma esperança. Obrigada ao Renato e passo já a palavra ao Francisco. Muito obrigado. Nós estávamos aqui na dúvida sobre se devemos usar o microfone ou não, mas enfim, é um instrumento de poder, como vocês veem. Eu fico sempre um pouco atrapalhado quando me pedem para apresentar um livro, porque assim como ter um microfone, apresentar um livro é um exercício de poder. Eu presumo que, exceto o autor e os editores, enfim, quem recebeu o livro para este efeito, as pessoas que acorrem a uma apresentação não leram o livro. Portanto, eu posso dizer-vos mais ou menos o que quer que seja sobre o livro. Ainda por cima, o Renato vem com esta fama de fazer uma trilogia, portanto, há aqui uma insinuação de romancista escondido. E isso cria alguma dificuldade da função de apresentar um livro. Portanto, o que eu vou fazer é alguns comentários sobre o tema, a partir, naturalmente, do que ele escreveu. Não é inocente que este livro surja na sequência dos 3 estudos sobre o trabalho. Embora, tendo uma parte, um capítulo sobre o trabalho, trata de uma forma mais vasta 2 interrogações, que é se o nosso saber, tão marcado pelos números, pelos grandes números, diz ele, não perde a percepção do valor do simbólico e, portanto, de relações que são mais vastas do que aquelas que a estatística pode classificar. E, em segundo lugar, se pode haver um fundamento para um movimento de contestação, enfim, ia dizer de resistência, mas talvez a palavra seja fraca. O livro organiza-se a partir de um título estranho. Direito ao Mundo da Vida. Bom, eu quis logo saber o que era o mundo da vida. Presumo que para os sociólogos e para as sociólogas isto seja uma pretensão inocente, mas, na verdade, o livro começa por referir o mundo da vida cotidiana e depois passa a usar uma expressão mais simplificada do mundo da vida. E dá 3 explicações para o conceito. Não são diferentes, aliás. A primeira é que ele refere um conjunto de universo de desigualdades e de desfazamentos que na vida cotidiana representam hierarquias e representam situações de vida, portanto, situações das relações sociais. Depois desenvolve o tema a partir do Habermas e
falo na antítese que o Habermas apresenta entre o mundo da vida e o sistema. O mundo da vida, neste contexto, é um conjunto de capacidades comunicacionais e dos agentes ou sujeitos dessas capacidades comunicacionais que na cultura, na sociedade, na personalidade, pelo menos nestes 3 níveis, organizam a sua experiência, portanto, a sua realidade. E, portanto, esta separação entre o mundo da vida e o sistema seria um dos enunciados da modernidade ou da sua crise, das dificuldades que a modernidade impõe para a organização social. E, portanto, o que o Habermas nos sugere, interpreto eu, é uma ideia de diferenciação. Depois há uma terceira forma de apresentação deste enunciado, que é o Polanyi. Na verdade, no livro acho que vem primeiro, mas enfim, vai reaparecendo ao longo do texto, porque o Polanyi, com muita justiça, é um autor de referência para a sociologia crítica ou para as ciências sociais críticas. E o Polanyi não sugere uma diferenciação, sugere uma argumentação sobre a exterioridade, ou sobre a exteriorização. Porque, como é bem sabido, as pessoas que estão aqui, enfim, acho evidente que sim, ele trata da autonomização da esfera da economia a partir de mercadorias fictícias. A moeda, talvez a mais discutível de todas elas, e a natureza e o trabalho. São mercadorias fictícias porque não são produzidas e reproduzidas como mercadorias, mas como parte da existência e então sim tem que ver com o mundo da vida. O livro faz este exercício a partir de um conjunto de pequenos ensaios, muitos escritos, aliás, com o André Barata, na primeira versão com o André Barata, suponho que ela foi muito conspurcada na versão final para este livro do Renato. Eu tenho uma enorme admiração por esta capacidade de síntese. Ando há vários anos a escrever uma coisa em que cada parte é maior do que este livro e não sei se ganha alguma coisa com esse caráter tão prolixo. A síntese é uma qualidade e pelo menos estou certo que o anjo dos editores entra por aqui para nos dizer que uma forma de apresentação breve, provocativa, enfim, insinuante é uma vantagem. Creio que a vantagem se torna maior porque ele escolhe temas, um é o trabalho, portanto, sequência direta do trabalho anterior, e outros são o território, o tempo, a morte. Eu gosto particularmente desta parte sobre a morte, retoma trabalhos anteriores, mas acho que está muito bem conseguida e queria dizer, aliás, algumas palavras sobre isso. E em cada um destas áreas do mundo da vida, o texto sugere-nos uma leitura sobre os trabalhos em curso, sobre o que é a sociologia crítica a esse respeito e sobre pistas ou análises que podem dele decorrer. E, portanto, eu limitarei o meu exercício a um comentário breve sobre a morte e depois sobre a conclusão do livro, que me parece ser o tema mais difícil. Queria ler-vos 2 passagens sobre a morte. O texto trata, entre outras coisas, do processo de hospitalização, medicalização da morte, portanto, a alteração da ritualização, e uma das expressões dessa alteração dos rituais da morte é a deslocação da geografia do enterro e da despedida dos mortos, que tipicamente era feito nas igrejas, e que deixou de ser nas aldeias, enfim, onde a vida comunitária assim o permitia e organizava, e passou a ser feito grande ruptura em áreas designadas para o efeito, que são os cemitérios. Diz-nos ele que uma das consequências da expansão e da medicalização revela-se assim na desritualização da morte e no empobrecimento das práticas e das representações simbólicas. E um bocadinho mais adiante, dito de forma mais categórica,
eu adoro isto da forma mais categórica, a morte desincrustou-se, referência ao Polanyi, desincrustou-se da ritualidade relacional e do simbólico e foi tomada por um enorme aparato técnico-burocrático e mercantilizado do qual ninguém consegue escapar. Eu acho que toda esta descrição é interessantíssima por várias razões. Primeiro, pela descrição do processo, pelo que nos ensina, lembra, aponta sobre a transformação de rituais sociais ao longo da evolução da sociedade, neste caso, da sua mercadorização ou da percepção diferente da responsabilidade comunitária. O que nos levanta, aliás, vários problemas difíceis. Pode a morte não ser medicalizada? Não pode. Nenhum de nós, em nenhum caso concreto, aceitaria que a morte não fosse medicalizada. E, portanto, a mercadorização e a dessimbolização da morte está também associada à forma como nós concebemos uma obrigação técnica de graus de proteção superior em relação ao risco da morte, que naturalmente aplicaríamos a qualquer um de nós, a qualquer das pessoas próximas de nós. Que isso tem consequências culturais profundas, o texto demonstra-o evidentemente. E creio que em alguma medida esta duplicidade revela algumas das nossas dificuldades de tratar da simbologia ou dos rituais na vida social. Nós não podemos voltar atrás neles. Não podemos re-ritualizar a morte. Algumas culturas, aliás, fazem-no e resistem dessa forma a esta mercadorização e esta dessimbolização, porque se despedem dos seus mortos de formas diferentes. Aliás, não sei se está referido no livro, mas os estudos de arqueologia são muito conclusivos na identificação de que os primeiros sinais de uma autoconsciência das comunidades humanas é o registro dos enterros. Portanto, é a ritualização da morte, é o reconhecimento da morte, uma conservação do lugar da morte. Isso marcaria um salto. Na arqueologia procuram-se indícios deste tipo, mas marcaria o salto de uma sociedade que se olha para si própria como uma continuidade. Portanto, creio que o texto é muito interessante por nos levantar este problema, mas como o próprio Renato nos obriga depois a pensar sobre quais são os campos possíveis da organização de movimento, de contestação. Aqui temos um exemplo de uma das dificuldades. Mas terminaria por isso. Ele, depois de tratar estes autores e muitos outros, recupera no fim, creio que há uma referência anterior, mas recupera no fim a Nancy Fraser. E acho que o faz com imensa felicidade. Acho que só beneficiamos entre aqueles e aquelas que cultivam um pensamento crítico na sociedade portuguesa, sejam eles cultores das ciências sociais ou dos números e dos grandes e pequenos números, só ganhamos toda a gente em ler a Nancy Fraser. Creio que é a filósofa marxista mais interessante dos últimos anos e, naturalmente, cabe aqui muito bem, porque o trabalho dela sobre a combinação entre o reconhecimento e a distribuição, ou seja, sobre a luta pela identidade e a luta pela igualdade, pela justiça, se quisermos, pela fairness dentro da sociedade, é o trabalho mais interessante que nasce da experiência dos movimentos sociais dos anos 60, 70, 80, final do século XX e do princípio do século XXI. E aí é por isso a autora mais fascinante que podemos encontrar para a reincrustação. Dito de passagem, essa reincrustação, eu não fico muito seguro sobre como é que o Renato a quer situar. Para vos dar um exemplo, em alguns momentos tu usas a expressão classes trabalhadoras.
e noutros momentos classe trabalhadora. Estou certo que não é um deslize da pena, e se fosse assim, eu sei que a Tinta da China tem uma verificação de texto que é exemplar em relação a outras editoras e cairia sobre ti sem dó nem piedade. Portanto, a utilização é, por certo, do plural e do singular, enfim, compreendo que isso possa ocorrer, é, por certo, intencional. Mas o que a Nancy Fraser aqui representa, nesta pergunta sobre a relação das percepções de classe e de outras formas de opressões que fazem a identificação da sociedade moderna, é como se pode constituir e de que forma, por que caminhos pode constituir essa movimentação, esses movimentos, essa convergência da ação que ultrapasse a lógica do mosaico e que possa ser um projeto político, um projeto social neste contexto. O livro, obrigando-nos a pensar sobre isso, não diz muito sobre isso. Porque, na verdade, passamos aí para outro tipo de nível de atividade, de responsabilidade, não é? Que é, isso pode-se fazer ou não, haja a ideia de o fazer. Mas pode-se fazer ou não em função de contornos políticos, capacidade de junção social, de capacidade de representação, de capacidade de discurso, de capacidade de constituição de imaginários, de capacidade, portanto, de mobilização e de conformação de comunidades, de espírito, de movimento que dê força a esse movimento. E creio que por tudo isto o livro tem esta desarmante honestidade de nos apresentar um conjunto de trabalhos e um conjunto de pesquisas, de nos levar para um sentido que é como é que isto tudo pode ser um discurso, uma prática e uma comunidade, e de nos obrigar a situar-nos perante isso. Porventura, os próximos volumes desta trilogia sobre a trilogia nos darão alguma coisa sobre a experiência neste contexto, mas que essa tem que ser o nosso mundo da vida, disso fico convencido. Está a funcionar. Funciona Tá, perto, tem. funciona Ao perto. perto. Ok. Eu percebo. Vamos ver se eu consigo. Bem, estamos aqui com um problema logístico. Se consigo pegar no microfone e dizer qualquer coisa que valha a pena ser dito, tarefa que não é fácil neste momento e depois desta brilhante descrição e interpretação das páginas deste livro pelo Francisco Louçã. Eu já sabia que a minha tarefa ia ser difícil. Mas, então, aquilo que eu tenho para partilhar convosco é muito na perspectiva de leitora. Temos aqui este livro e 3 páginas ou 4 de notas que eu tirei a propósito do livro. E desde logo, o que é que eu posso dizer? Ele tem 2 virtudes que eu acho muito importantes. E com isto, obviamente, agradeço imensamente ao Renato por ter-me convidado para comentar este livro. E eu vou-me centrar nele como o terceiro elemento da trilogia. No fim, terminarei dizendo que eu acho que estou convencida que há aqui potencial para, em vez de uma trilogia, fazer um quarteto ou mesmo um quinteto. O que tem lados bons e lados eventualmente menos bons, quer dizer que há coisas sobre as quais temos que refletir, que talvez não sejam assim tão boas. Mas as 2 virtudes que o livro tem e que são as mais importantes para mim, uma delas é o facto de ser um livro pequeno. Ele é pequeno e pode ser lido uma panada. Eu li-o num domingo à tarde, almocei, sentei-me depois numa cadeira e li o livro, convencida que talvez fosse demorar algum tempo, e entusiasmei-me com o livro. E eu partilho com o Renato o facto de ambos sermos sociólogos e, portanto, de certa maneira, talvez não me tenha espantado tanto com o mundo da vida, mas, eventualmente, pela familiaridade, podia não ter o mesmo entusiasmo, porque são temas já conhecidos. Mas não, entusiasmei-me sinceramente com o livro e recomendei-o vivamente estes dias, portanto, divulguei e recomendei-o, porque eu acho que hoje em dia, e sobretudo para alguém que é formado em Sociologia, conseguir escrever algo que entusiasma e que pode ser facilmente lido por um público leigo, que não tem que dominar determinadas palavras em sociologuês, por assim dizer, é uma virtude rara. E eu acho que o livro é muito bom também por isso.
Mas o segundo motivo é porque é ao mesmo tempo um livro que nos engana, porque ele é pequeno, mas ao mesmo tempo é muito denso. É como uma caixa de surpresas e que nos leva mais longe do que até as próprias palavras do livro. Eu dei comigo a ter uma experiência de leitura que me levou também a pensar em muitas outras coisas, porque acho que o livro é isso mesmo, é um repto, mas faz-nos pensar sobre as grandes transformações, que é um tema central do livro, para, obviamente, começar logo por citar a obra mais do que clássica do Carlo Polanyi, A Grande Transformação, e este livro é também sobre essas grandes transformações, mas produz em nós, e em mim produziu, uma transformação importante, porque me levou a pensar em várias coisas. Algumas delas estão mais no livro, outras estão ditas, e algumas delas até interditas, levou-me para além do livro. Então eu acho que há quatro ideias ou 4 conceitos-chave que eu gostava de partilhar convosco, sendo eventualmente mais breve na minha apresentação. E eu acho que vale, obviamente, muito a pena ler estes 6 capítulos sobre os temas dos mercados, das desigualdades, do trabalho, do tempo, dos territórios e da morte. E, obviamente, a primeira ideia que é central no livro, e está lá dita, mas pode nos levar a um sem número de questões, é a própria ideia da desincrustação e da mercadorização do mundo da vida. Esse mundo da vida talvez não me tenha parecido tão estranho, precisamente porque imediatamente reconheci Habermas, reconheci também Schutz, um outro autor que é central no livro e que é muitíssimo importante e que nos traz todo para esse lado da fenomenologia, da interação e do contacto até afetivo, e que também o livro nos leva para os meandros do que foi a pandemia e do que ela significa, o distanciamento, a solidão, a alienação mesmo. Portanto, a ideia da mercadorização da vida vai para além da tese central e inicial do Polanyi e, de facto, da moeda, do trabalho, portanto, daquilo que ele cobre, para ser uma mercadorização que consome as relações sociais e as possibilidades de ter uma vida em sociedade e uma vida de afetos e de cuidado. E isso é um ponto central do livro que nos permite pensar ao longo de todos os capítulos, porque acho que eles têm esse tema comum de apresentar essa forma como as relações sociais, precisamente porque se tornaram quase miméticas de uma lógica mercantil, de uma sociedade capitalista em que tudo é consumido, tudo é para vender e para comprar, e isso é bastante verdadeiro em muitas das relações que as pessoas tecem no seu dia-a-dia, esta sociedade de consumo imediato que está por todo o lado e que está para além dos temas que ali estão. E, por exemplo, fez-me pensar bastante até a propósito da morte, e porque é um exemplo que acho que obviamente é efetivamente provocador para nós, pensando em tudo o que se passou da pandemia, pensando nas imagens que nós vemos todos os dias, que nos confrontamos com uma certa economia de venda da morte e das quais todos os canais noticiosos e a sociedade de mass media e de consumo em que vivemos, no fundo, reproduzem essa política. E eu acho que essa política da morte, que também faz lembrar, se quisermos, a necropolítica do Achille Mbembe e toda essa linha de pensamento, é algo que está muito presente neste livro e nos leva muito a pensar no momento presente, nas transformações que queremos e, de facto, e todas as lógicas que estão por trás disso. Então, o nível a que vai a mercadorização eu acho que é um tema central neste livro. Está em cada capítulo e é um roteiro de leitura que nos faz mesmo pensar onde é que estão as relações sociais, onde é que está a lógica dos afetos ou dos cuidados para além desta mercantilização. E é um tema que me parece que terá, obviamente, pano para mangas por outras análises. A propósito ainda da pandemia ou desta economia da morte, faz-me pensar nas questões da saúde, nas questões da corporalidade, na expansão, por exemplo, de um termo que é agora bastante trabalhado, que é do biocapitalismo, como até além das coisas e da própria morte, ou dos próprios funerais, ou das próprias, enfim, das coisas em si, ou do próprio trabalho, o próprio corpo das pessoas se tornou ele próprio colonizado pela lógica mercantil do capitalismo. E isso leva-nos não só a pensar nos sistemas de saúde, nas farmacêuticas, mas também numa lógica até mais perversa, no fundo em que os corpos são colonizados de uma maneira muitíssimo importante. E que obviamente é problemática e que merece análises que certamente
mereceriam ainda mais capítulos e mais livros. Portanto, eu acho que nós temos aqui um roteiro fascinante para pensar em problemas muito sérios do mundo em que vivemos. E a segunda ideia que o livro do Renato me provocou na mente, e ele faz uma análise brilhante daquilo que eu acho que às vezes faltam às análises, que são coordenadas de espaço e de tempo. E por um lado ele diz uma frase a dado ponto que me fez pensar bastante, que é como, e fala-nos do direito ao passado, como uma espécie do direito também ao mundo da vida, dizer que a falta de passado é ela própria produtora de desigualdades. E a mim pensei de imediato a questão do direito ao passado. Não é só até ao futuro, pronto, e já lá vou, porque essa é a terceira ideia, mas esta segunda, quer dizer, de quem são as memórias ou de quem é o passado de que nós falamos. Ele próprio é parte de um jogo, quer dizer, em que há uma competição, obviamente, social para fazer esse passado. Mas acho que isso nos leva a pensar até em lógicas que temos hoje. E eu, trabalhando muitas questões do género e, portanto, estando ligada ao feminismo, penso, obviamente, a história das mulheres foi uma reação contra isso, uma reação de tentar impor uma outra memória. Ou a própria de quem eram as memórias da história. Hoje fala-se muito de quem é a memória até do espaço, da nossa cidade. Por exemplo, a propósito e falámos muito disso até nas semanas que passaram, a propósito das questões dos conflitos ligados à questão, obviamente, racial e à questão colonial e decolonial, que é muito esquecida ainda nesta sociedade. E, portanto, a memória é de facto um tema brutal. Mas a ideia de que o direito ao passado pode ser algo que está ligado à desigualdade, o livro provoca-nos nesse sentido, e eu acho que é muito importante pensarmos dessa forma. Terceira ideia era, obviamente, o direito ao passado é importante, já me está a cair as coisas, e o direito ao futuro também. E, portanto, os retratos da precariedade, os retratos até das várias alienações provocadas pela falta de oportunidades, pelo descontrole que foi a pandemia, pelo depois da pandemia que não oferece, sobretudo aos jovens e a multidões de pessoas que lutam contra precariedades laborais e também outras múltiplas precariedades, essa ideia-chave de que há um tempo futuro, de que é preciso, ou seja, de que planear é em si próprio um direito que é escasso. E, portanto, de que sem esse futuro teremos uma sociedade que não pode ter, ou melhor, em que o direito ao mundo da vida, que é preciso ter um passado. Viver é viver no tempo. E a dado ponto, eu tinha aqui uma nota, não sei se eu consigo fazer isto, só com uma mão, coisa que não é fácil, que sou um bocadinho desastrada, mas era a dado ponto, e eu sublinhei esta frase, em que o Renato escreve: parte do nosso futuro deve ser imprevisível e aberto a possibilidades inesperadas, que surjam especialmente de forças criativas e emancipatórias. Está na página 92. Eu acho que isto é brutal, porque este direito a criar, a ter esperança, a ter futuro, é uma dimensão muito que o livro chama a atenção, que eu acho que às vezes nas nossas análises nos esquecemos de que o tempo é ou melhor, devia ser um lado positivo e não só um tempo que escasseia, um tempo do envelhecimento, um tempo da caminhada para a morte. E portanto eu gostei muito desta ideia e acho que ela é mesmo muito central. Quarta ideia, pronto, estou a terminar, é obviamente quem tem passado, tem futuro, ou melhor, o futuro, e depois há uma outra coordenada muito material que é importante, que é do espaço. O Renato leva-nos, obviamente, para a questão territorial, para a questão quer dizer, não está muito desenvolvida no livro, mas é impossível não pensar na questão da gentrificação do território e também da forma como o território se esvazia por um lado, se enche precisamente para numa vida que é até às vezes algo artificial, que tem os lados por exemplo, dessa gentrificação que retira às pessoas, por exemplo, o direito à habitação, é uma questão absolutamente central na atualidade e eu acho que é fundamental pensarmos a questão do espaço. E depois aí até cita também um geógrafo que eu gosto bastante, que é o David Harvey. Eu acho que faz todo o sentido pensar nisto como esta falta de mundo da vida também resulta daquilo que o David Harvey chama a compressão espaço-tempo. Quer dizer, vivemos num tempo cada vez mais comprimido e este tempo digitalizado, ainda para mais agora, com a inteligência artificial, um ótimo tema, Renato, para continuar a análise, acaba por ser tão instantâneo que ao mesmo tempo
acaba por tornar o mundo da vida mais vazio e mais desencrustado. E, portanto, estas 4 ideias que estão no livro, umas mais desenvolvidas, as outras estão ditas e algumas das coisas estão entreditas, eu acho que por estas razões, para mim, foi muito importante pensar nisto. E, sobretudo, a questão da memória, do futuro e do espaço, pensarmos a materialidade dessas coordenadas e como elas são absolutamente fundamentais, eu acho que é algo que este livro faz muito bem. E o facto de ser provocatório, dar que pensar, eu acho que é em si uma chave para a transformação social e para pensar em políticas mais igualitárias. É evidente, o Renato termina e propõe, e a Nancy Fraser, que também é uma autora que eu gosto muito, e ela, além dos trabalhos que o Renato citei bem, também tem uma ideia que me é cara. Pronto, e termino com isto, que é a ideia, porque ela é essencial ao mundo da vida, que é a ideia precisamente do cuidado, do care, igualitário, que é preciso tempo para cuidar e cuidar de igual para igual e para as pessoas, e que não seja um cuidado que esteja completamente desencrustado e mercantilizado. Eu acho que isso também faz muita falta. E, portanto, e com este repto, diria, obviamente eu acho que há espaço, e aqui ficaram a lógica provocatoriamente, a olhar para o Renato, ideias para um 4º ou 5º volume, e foi um prazer lê-lo e espero que a minha leitura enviesada, eu citei as coisas que eu achei que me provocaram mais, também vos estimula a comprar o livro e obviamente a lê-lo porque vale muito a pena. Obrigada, Renato, foi um prazer. Obrigado. Sim. Bem, eu não vou dizer muitas coisas porque o livro está aí, mas eu basicamente vou agradecer e agradeço muito, em primeiro lugar, para já vos terem disponibilizado, quer o Francisco, quer a Sofia, para ler o livro, para estar aqui. Temos aqui muitas lutas a fazer e por diante, e terem conseguido uma pequena fissura no tempo para ler o livro, tomando aqui uma ideia a um colega presente, eu já não vou. Estou muito grato e agradeço os comentários. São comentários que me agradam, que de facto me preenchem muito e me fazem também pensar, e agradeço muito essa reflexão em torno do livro. Muito obrigado. Na verdade, enfim, é uma trilogia na tinta da China, mas houve outros, já se pode falar no quarteto, também, Uma saga. Há uma saga, agora algumas editoras. Na verdade, há um livro, no fundo este projeto, são vários projetos que se iniciaram, precisamente, quer dizer, quando nós começámos a trabalhar a precariedade laboral, sobretudo com o impacto antes da crise, não é? Portanto, enfim, um bocadinho antes da crise, e depois o estudo se aprofundou na crise financeira, e desde logo percebemos que, claro, trabalhar as estatísticas é importante, e nós fazemos isso, não é? Por exemplo, no Observatório das Desigualdades, e entre outros, com outras equipas também, mas perceber de facto que era importante ir mais a fundo no estudo destes processos, deste fenómeno da precariedade laboral, e perceber que de facto que ela é um fenómeno multidimensional e que tem uma dimensão de facto existencial no presente. E nós começámos a fazer algumas entrevistas em 2011 e isso foi muito claro, não é? Perceber de facto os impactos que a precariedade tem na vida num todo, não é? No mundo da vida, não é? Na verdade, é um problema laboral muito complicado, difícil, que se está a alastrar, em muitos setores está de facto a tornar-se dominante, está a afetar grupos sociais diversificados, mas de facto nas entrevistas, nesse primeiro estudo, até foi um livro em 2011, em que percebemos que de facto era importante aprofundar mais, e foi isso que foi feito. Perceber em vários grupos sociais, os jovens, os desempregados, os trabalhadores também de várias origens, imigrantes, pessoas com mais ou menos idade, mulheres e por aí adiante. E de facto, as largas, assim, mais de uma centena de entrevistas, juntarmos isto tudo, são testemunhos, para já, de uma riqueza extraordinária, em que as pessoas, de facto, uma reflexividade
muito apurada, de falarem não só sobre os seus problemas, mas também a partir daí fazer leituras sobre o mundo, o tal mundo da vida. Mas em que nós conseguimos identificar um conjunto de dimensões que não chegam nas estatísticas, nem noutros estudos, e que, enfim, nesta trilogia, no fundo, tentei catalogar isso como uma espécie de sociologia do mal-estar, não é? Porque, no fundo, isto começou em 2015, 2016, esta trilogia, e, enfim, um pouco antes do Trump ter ganho as eleições e por aí adiante, mas era claro, não é, que de facto existia um conjunto, existia um mal-estar que estava a alastrar-se na sociedade e que nós não estávamos a conseguir identificar. Tem, obviamente, várias fontes, várias raízes, a precariedade não é a única, não é? Mas é, de facto, um elemento muito que produz, digamos assim, contribui para produzir todo esse mal-estar bastante complexo e que tem consequências múltiplas. Também, o próprio conceito de precariedade é um conceito maldito nas ciências sociais. Já o classe social, bem, também desigualdades, na verdade, são quase todos. Mas o conceito de precariedade é um conceito complicado, mesmo no âmbito das ciências sociais. Eu senti isso, até alguns colegas achar que era um conceito ideológico. Não é? Portanto, e pronto, e isso só nos deu mais alento para continuar, basicamente. E de facto, porque no fundo é isso, não é? A ideia é, no fundo, tentar aquilo que nós designamos, no fundo, nós fazemos é objetivar essa complexidade. E pronto, e aqui fomos reunindo várias equipas, não é? E queria agradecer as pessoas que me foram acompanhando neste percurso, sobretudo nesta trilogia da Vida da China e um outro livro, que já é um extra que não estava previsto, que saiu no final do ano passado, chamado O Mundo do Trabalho a Partir de Baixo, que resulta deste projeto último que é o Employol, que nós pedimos muita coisa, de facto, e esse livro assenta mais em retratos sociológicos e, no fundo, o acompanhamento que nós fizemos com um conjunto de pessoas durante o primeiro confinamento. E queria agradecer esses companheiros de investigação e de luta. Alguns estão aqui presentes, o Jorge Caleiras, o Rodrigo Vieira da Cis, a Isabel Roque, Maria Madalena Avelar, que está ali. Foi um trabalho que nós fizemos. Aliás, alguns destes projetos eram pequenos projetos, e projetos eles próprios precários, na verdade. Na verdade, quando começámos a trabalhar nisto, eu próprio ainda era precário. É interessante isso também, esse estudo da precariedade de 2010-2011, a equipa era completamente toda precária. E isso também é interessante, não é? No fundo, percebemos que temos que nos distanciar, obviamente, mas ao mesmo tempo conseguimos compreender melhor, não é? De certa forma, mas é sempre uma tensão, uma ambivalência que está presente. E esse estudo, no fundo, fomos basicamente os dois, não é? Contratei a Madalena para fazer um desafio, era entrevistar pessoas que estavam em desemprego de longa duração, porque lá estavam, os indicadores nos diziam é que neste momento é a população, já há algum tempo, com maior risco de pobreza, não é? Portanto, se está a cair no desemprego em Portugal é um grande risco, não só pela situação de desemprego, mas de facto uma parte considerável dessa população entra numa armadilha de pobreza. E as políticas públicas aí estão claramente a falhar em Portugal já há muito tempo. E era importante perceber esse do ponto de vista também mais existencial, não é? Fazendo entrevistas, e é muito impressionante como é que de facto se conseguiram fazer 46 entrevistas numa equipa exígua. E foi de facto foi extraordinário, com entrevistas muito difíceis, esses números muito difíceis. Pronto, também a Ana Matias, que teve no início, também é socióloga sobre os jovens. Queria agradecer muito especialmente ao André Barata, que está aqui, porque de facto eu sou o Francisco. Este livro resulta também de diálogos, de reflexões conjuntas, alguns textos. Nós fizemos uma trilogia, não, desculpa, mais do que isso, foram 10 textos, de uma série durante a pandemia, não é? Ou seja, lançámos isso, que se chamava A Soberania do Tempo. Pronto, e distribuímos um bocado os temas, eu fui assumi mais alguns temas, ele assumiu outros, e os textos estão aqui, são aqueles em que eu assumi esse tema, claro com contributos dele, que alguns estão aqui no texto, na verdade.
Tem sido, não é? Uma reflexão muito profunda, um diálogo intelectual entre um filósofo e um sociólogo. E também queria agradecer-te por isso. E de facto, este livro marca isso também. Eu acho que ele também é um fim de ciclo, de certa maneira, na verdade, mas abre portas para outras reflexões para além do mundo do trabalho. E, portanto, a minha ideia é precisamente tentar agora, enfim, abordar outros temas. A questão da morte ficou enquanto bichinho, acho que é interessante explorá-lo. É um assunto muito pouco estudado. Já começa a ser novamente. Ele foi estudado nas ciências sociais durante os anos 70, 80 e depois deixou de ser estudado. Agora, de facto, há também talvez por causa do impacto da pandemia, mas começa a haver investigações sobre a questão da morte, mas continua a ser um tema muito pouco estudado, muito pouco falado no espaço público. E é importante essa abordagem sociológica, antropológica sobre a morte e de facto reconheço muito nas vossas palavras quanto a este capítulo. Queria agradecer também à Tida da China, à Catarina, e agradecer à Vera Tavares, que é uma artista, que faz essas capas fabulosas. E é muito interessante porque a trilogia da Tita da China, não é? Os outros livros são livros em que a cor dominante são cores mais escuras, não é? Mais pessimistas, não é? Mais castanho escuro, vermelho também. E este é um livro de esperança e o verde. O lettering é o mesmo, o design é mais ou menos o mesmo, mas com o verde e com essas duas cadeiras, não é? Que só a capa é provocatória, no sentido em que não é? Está já a dialogar, digamos assim, com quem está a ler e a dizer. Pronto, basicamente é isso. Já agora, se me permitam também, eu comecei a trabalhar sobre também a questão das desigualdades tem sido muito desde o início, não é? E desde logo a perceber. Há bocado estava a pensar nisso, pronto, também agora o momento de falar um bocadinho sobre isso, não é? Mas já são 30 anos de investigação, já começamos a ter que pensar assim, na verdade. e de facto, foram, no fundo, agora, no fundo é isso. Eu fui sempre trabalhando, não é? Os territórios vulneráveis, as pessoas mais em situação precária e por aí adiante. E de facto, está aqui o João Ferrão, o orientador, não é? E na altura começámos a pensar, fazer sugestão de estudar no Alentejo, que a professora João Ferrão abraçou, que era uma ideia interessante. Mas já logo nessa altura, tive algumas reações do sentido, mas porquê estudar o rural? O rural está a desaparecer, as pessoas estão a desaparecer. Estamos a ver agora, não é? Mais uma vez, também esses abandonos, do ponto de vista das ciências sociais e epistemológicos e por aí dentro, sobre as realidades que deixaram de contar, supostamente, e que voltaram, então, surgem com estas expressões, não é? Algumas delas expressões muito difíceis de interpretar ainda, e percebemos, de facto, que as pessoas continuam lá, não é? Continuam lá e nós não percebemos muito bem o que é que está a acontecer, porque, de facto, deixámos de estudar esses territórios. Enfim, isso é uma coisa também que agradeço ao João Ferrão por ter permitido isso numa altura em que, de facto, era completamente contracorrente, no final dos anos 90, portanto, era um assunto que muito pouco estudado. E, portanto, agradeço também por isso. Pronto, é isto. Obrigado. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao autor. Se não, o Renato está disponível para assinar livros. Portanto, obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. Estamos assim, mas sintam-se à vontade para pedir autógrafos e fazer perguntas diretamente ao autor. Obrigada. Obrigado. Vamos aqui esta mesinha. Não sei se vai ter assim tanto